Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para darmos continuidade às nossas reflexões sobre esse assunto, imagem e semelhança. Essa é a parte 3 da nossa reflexão. E voltamos a Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esses dois versos nos relatam a intenção de Deus. Foi a revelação do plano. Depois da conclusão da obra da criação, veio a contemplação. E o verso 31 do capítulo 1 de Gênesis nos diz: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Gênesis capítulo 2 começa com o dia de descanso. Logo em seguida, vemos Deus dando prosseguimento ao seu plano mestre. O verso 7 do capítulo 2 diz lá: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que nós podemos ver aqui? Que o capítulo 1 de Gênesis, nós vemos aqui o esboço, aquilo que Deus estava intentando fazer, quando ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Não significa que logo em seguida o homem apareceu. Não, ele terminou a criação, terminou tudo aquilo que ele já havia planejado fazer, e somente no capítulo 2 nós vemos que Deus, como um artista, ele forma do pó da terra, da argila, a figura, o corpo do homem. E depois disso feito, e eu vou te dizer, uma obra de arte, Deus então sopra no seu rosto, nas suas narinas, o fôlego de vida, e ele recebe vida, passa a ser alma vivente. Então nós vemos que até então só tinha o homem, Somente a parte masculina. E é na sequência que nós vamos ver como Deus cumpre o seu plano, não é? Então, o homem, a primeira coisa que Deus introduz na vida do homem depois da apresentação dele próprio, é o trabalho. Deus apresenta todo o Éden, todo o jardim para o homem cuidar, governar, exercer a sua liderança em amor, em santidade, conforme Deus o criara para ser e viver e prosseguir, Aí depois de tanto trabalho lá, eu não sei, ninguém poderia dizer quanto tempo isso durou, nós podemos apenas conjecturar. Então, de repente, nós vemos que Deus dá continuidade, A obra não estava completa. Deus, ele é família, é uma pluralidade em unidade. Nós conhecemos, nós chamamos de o Deus triuno, que nós dizemos ser Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, família. Aí Deus, para dar continuidade ao seu plano de tornar o homem, fazer o homem conforme ele mesmo, ele tinha que providenciar alguma coisa a mais. E é nesse processo que nós vemos a criação da mulher. Disse mais o Senhor Deus, lá no verso 18, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando nós pensamos nesse termo, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, algumas pessoas tendem a pensar que, no caso, Eva, ou a mulher formada do próprio homem, tirada do próprio homem, seria assim uma espécie de segundo plano.
Mas não, essa palavra auxiliadora e idônea é uma maneira de fazer menção ao Espírito Santo, ao próprio Deus. É o mesmo termo que no original está no Salmo 121, quando nós declaramos: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quer dizer, o meu auxílio vem do Senhor que fez os céus e a terra. É o mesmo contexto que Deus aqui chama a mulher para representar na vida do homem. O reflexo da imagem e semelhança de Deus começa com o não estar só. Imagem e semelhança na unidade ou na união. E Deus é assim, Deus é uma unidade numa diversidade, é uma união completa que nós chamamos de trindade. Então, nós temos que expressar esta imagem, esta semelhança, esse reflexo de quem Deus é, através também da unidade, ou seja, da união, como Deus nos criou para sermos, né? União, eu estava olhando no dicionário, é a associação ou combinação de vários elementos que podem ser semelhantes ou diferentes, com o intuito de formar um conjunto, uma combinação de esforços e pensamentos para um bem comum. E isso não foge em nada da intenção de Deus. Toda a beleza da criação só faz sentido, quando nós refletimos nisso, dentro do contexto de vida compartilhada, unidade relacional. O trabalho, a produtividade, o desenvolver da arte ou fazer música, poesias, só tem sentido se for para outros apreciarem e desfrutarem, e não exatamente para aquele que o faz. Então, começa com a sua contemplação, como Deus fez quando terminou toda a criação. Ele admirou, ele contemplou e ele disse, ele experimentou o prazer. É muito bom. Agora, entendamos, Deus, ele é uma pluralidade. Então, não é um ser fazendo sozinho. Não, Deus é uma pluralidade e é esse conjunto relacional que dá beleza, que gera criatividade e tudo mais. Da mesma forma, pense bem, trabalhar, se não for para servir alguém, não tem propósito. Uma pessoa não produz apenas para si mesmo. Aquele que planta para servir alguém. Até quando nós estamos pensando em dinheiro, em vantagem financeira, nós produzimos, nós trabalhamos para servir alguém. Por quê? Se não for para isso, nós não temos como vender o nosso produto. Nós não temos como alguém apreciá-lo e ele cairia no descaso. Nós não temos nem motivação para produzir para nós mesmos. Então você pode observar, quem gosta de cozinhar, só tem prazer em cozinhar, em criar pratos elaborados para servir alguém. Não é para ele sozinho saborear. Não, ele está pensando em servir alguém mais. E tudo na vida tem esse propósito: servir a alguém, abençoar alguém, beneficiar alguém em todas as coisas. Se nós vivêssemos sozinhos, ou seja, se uma pessoa vivesse sozinho, ele nem se preocuparia em se vestir. Nem isso. Por quê? Não tem propósito. É no outro que a vida se torna cheia de propósito. Então, nós precisamos entender que este é o elemento básico, fundamental da criação e de como Deus se estendeu, se multiplicou em formar o homem e a mulher. Unidade gera e sustenta a vida.
Pai, Filho e Espírito Santo não são iguais. Possuem características e personalidades diferentes. É uma diversidade unida de tal forma que nós chamamos de um. Homem e mulher foram formados para refletirem essa imagem para toda a criação. Lembra como nas aulas anteriores nós falamos que a intenção de Deus era encher o mundo, encher a sua criação, esta terra, de pequenos filhos de Deus, quer dizer, criados à imagem e semelhança de Deus através do Filho, como nós lemos em Colossenses no capítulo 1. Eu espero que vocês estejam lembrando esse versículo, né? Então, homem e mulher foram formados para refletirem esta imagem para toda a criação, encher a terra de semelhança do Deus que fez todas as coisas, né? Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Encher a terra de seres semelhantes a ele, cheio de amor, cheio de santidade e de propósito direcionado à unidade, a essa união, né? Concluímos então que a união, ou seja, essa unidade, é o fator mais básico onde refletimos a imagem e a semelhança de Deus. É primeiramente exemplificado na família. A família é uma extensão, assim, é uma figura mais próxima da Trindade que nós podemos achar na Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 24 e 25, diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gente, que coisa tremenda isso, né? Então, não há vergonha na Trindade. É um relacionamento seguro, transparente, sem desconfiança, sem medos, onde cada pessoa tem um objetivo único de promover o outro. Ou seja, cada membro da Trindade tem por objetivo promover os outros dois. Isso é uma coisa que é difícil até da gente compreender. Mas é exatamente esse o modelo que Deus intencionou para o casamento, para a família, onde o homem vai intencionalmente promover a sua esposa, uma só carne, e vice-versa, ela vai promover o seu marido. É uma união tão íntima, tão completa, que isso produz vida. E daí surgem os filhos, que também serão intencionalmente promovidos pelos seus pais. Todo pai, toda mãe que está dentro desse contexto como Deus criou, eles querem que seus filhos cheguem mais longe do que eles próprios já chegaram. Isto é refletir a imagem de Deus. Não poderemos refletir essa imagem de Deus aqui na terra se não estivermos totalmente comprometidos com a unidade do corpo. É o que nós chamamos a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros, estamos totalmente ligados uns aos outros, como o nosso corpo está. Todo o nosso corpo é um conjunto de células, de órgãos e uma complexidade incrível, mas unido de tal forma que nós coexistimos e nos dirigimos a nós mesmos como sendo: este é o meu corpo. E a igreja é isso, o corpo de Cristo, ou seja, tantos membros diferentes, mas
unidos de tal forma que Deus, em Cristo Jesus, é a cabeça, é o cabeça deste corpo e faz com que a sua representação existe nesta terra para toda a natureza, tudo aquilo que Deus criou, né? É através disso que, promovendo através de nossas vidas, comunhão entre os irmãos. Nós só podemos refletir a imagem e semelhança de Deus se nós tivermos esse compromisso com esta unidade, com essa união. Nós vemos alguns versículos bem importantes que a Bíblia nos mostra sobre isso, sobre a unidade, sobre esta união. E nós podemos começar citando o Salmo 133. O Salmo 133 que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí ele faz duas comparações bem interessantes. A primeira é a unção sacerdotal. O verso 2 diz: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então, quando nós estudamos a unção sacerdotal, e começamos lá com Arão, e ele e seus filhos foram escolhidos por Deus para serem sacerdotes, para serem uma representação de Deus aqui para o povo, né? Então, quando eles foram ungidos com aquele azeite, com aquele óleo da consagração, à medida que o óleo era derramado sobre a cabeça de Arão, ia lambuzando ele todo, descendo e tudo, né? Ele era também ali sendo cheio da unção de Deus, da presença do Espírito de Deus sobre a sua vida, que o tornou, né? Esta unção tornou Arão um ser totalmente diferente. Ele era uma representação de Deus entre o povo. A segunda comparação, né, que nós vemos é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Monte Hermon é um monte nas proximidades de Israel e sempre tem neve no ponto mais alto do monte. A região é uma região desértica, é uma região árida, não tem água, mas quando aquela neve que está o ano inteiro no Monte Hermon, ela sofre o degelo, e então vai formando uma porção de filetes de água, pequenos riachozinhos descendo montanha abaixo, e esta água vai irrigando o vale árido, o vale seco, produzindo vida. É um símbolo de vida, como nós conhecemos que a água é, né? E termina o salmo dizendo: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, na união do corpo, a união dos irmãos, atrai a bênção e a vida. Nós precisamos estar atentos a essa realidade. O outro trecho que eu gostaria de comentar com vocês está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 29, que fala sobre a Santa Ceia. A ceia, como nós sabemos, né, é a mesa da comunhão, é a mesa do Senhor Jesus, onde nós somos convidados para fazer parte dele próprio, onde ele se derrama ali nos elementos, né, se apresentando como o pão e como também no vinho, né, como o sangue, né, que é vertido por nós. E aí diz lá, Paulo citando esse texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada pessoa a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que nós poderíamos entender aqui, né? Eu já ouvi muitas mensagens a respeito da ceia, e como nós precisamos examinar o nosso próprio coração ao tomar da ceia do Senhor. Mas realmente muitas dessas palavras não fazem muito sentido. E muitas delas referem-se se a pessoa pecou ou deixou de pecar ou coisas assim. Mas na verdade, a ceia, a mesa do Senhor, que é inclusiva, refere-se a compromisso com a unidade, compromisso com a comunhão. É isso que se refere à ceia do Senhor. Você acha que todos estavam ali na mesa com Jesus? Estavam todos ali preparados? Não, tinha até um traidor no meio deles, mas Jesus refere-se a este traidor como sendo amigo. Chama Judas de amigo. Então, no que diz respeito à atitude de Jesus, e nesse caso de Deus, todos são chamados para ser parte dele, de se alimentar dele, de viver com ele. Esta é a intenção dele. Da mesma forma, ele espera que nós vivamos desta forma. Então, discernir a ceia e não comer do pão ou tomar do cálice de forma indigna significa não ter nenhuma adversidade no coração contra a unidade, contra a comunhão. Ou seja, nós, cada um de nós, precisamos ter esse compromisso com a comunhão do corpo, promover através de nossas vidas a comunhão. Quando nós temos inimizades, ou falta de perdão, ou aquelas pessoas que nós literalmente desprezamos, somos indiferentes a elas, então nós estamos sim participando da mesa de forma indigna, porque a mesa do Senhor, a mesa da comunhão, a ceia que nós chamamos de Santa Ceia, é a ceia da comunhão, onde Deus nos convida para fazer parte de quem Ele é. E ele é representado pelo pão que nós devemos comer. Ele é representado pelo cálice, que é a representação do sangue que foi derramado para que nós pudéssemos ser inseridos novamente nele. Como nos diz Jesus em João capítulo 15, nós somos os ramos que estamos sendo enxertados novamente na videira verdadeira, que é o próprio Cristo, que é o próprio Senhor. Isso significa chamados, enxertados novamente na comunhão, sendo parte, uma extensão de Deus, ou seja, o reflexo de quem Deus é, imagem e semelhança dele. Outro texto que nós poderíamos aqui analisar, Romanos capítulo 12, verso 18, que diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, não deve existir na nossa vida, no nosso coração ou na nossa alma, nas nossas emoções, inimizades. Tudo que está diretamente relacionado a nós deve ser usado para promover a unidade, promover a comunhão, para promover
essa união que o Senhor ordena, a bênção e vida para sempre, que é o corpo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 1 a 5. Olha só o que esse texto nos ensina. Filipenses capítulo 2, de 1 a 5, que diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, contemplai ou completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja, isso está falando sobre esse compromisso radical com a comunhão, com a unidade. Verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não está dizendo que o outro é superior, está dizendo que nós devemos ter uma atitude de considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E o verso 5, nós poderíamos continuar a leitura, mas o verso 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E nós sabemos que o sentimento de Cristo Jesus para com todos é abraçar, é incluir na comunhão, né? E 1 Coríntios capítulo 10, verso 24, que diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Irmãos, comunhão produz isso. A unidade nos leva a compreender com mais profundidade o significado da graça e também do perdão. Perdão é uma expressão, né? Uma extensão da graça. Nós somos salvos pela graça. E porque nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos redimidos, nós somos, trazidos de volta ao plano original de Deus, ser um reflexo da sua imagem e da sua semelhança aqui. Então, quem reflete a imagem e semelhança de Deus não tem, meus irmãos, a opção de não perdoar e continuar sendo assim filho de Deus e salvo. Isso é uma utopia, é uma coisa totalmente contraditória. É por isso que o próprio Pai Nosso já nos diz: perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E no verso 14, verso 15 do texto, que está lá em Mateus, capítulo 6, de 9 a 13, a oração que nós chamamos de Pai Nosso, o verso 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Então, não temos como filhos de Deus, como sendo o reflexo da sua imagem, da sua semelhança, a opção de não perdoar aqueles que pecam contra nós. Nós temos que perdoar, estender a graça que também recebemos, Não tem jeito de ser diferente. 1 João, capítulo 3, verso 15 a 18. Prestem atenção nesse texto das Escrituras. 1 João 3, 15 a 18, que diz: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Você, porventura, já falou ou já ouviu alguém dizer: para mim, aquele fulano está morto? Já ouviu isso? O que significa isso? Isso significa assassinato. Significa que você, ou quem disse assim,
se referiu a alguém dessa forma, essa pessoa eliminou aquela outra da sua área de comunhão, da sua vida, pela indiferença, pelo descaso. Aquela pessoa está lá isolada, você não quer ter nada com ela. Olha, Deus, ele busca a todos com o objetivo de trazer para a sua presença, porque este foi o objetivo da criação, ter uma família estendida. E isso, ele nunca mudou de pensamento. Nós precisamos entender isso. E esse texto lá em 1 João nos ensina sobre isso. O verso 16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Interessante que que João 3,16, todo mundo sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora, 1 João 3,16, pouquíssimas pessoas querem saber. Por quê? Isso mostra lá que nós, da mesma forma como Jesus entregou a sua vida em favor de muitos, nós também precisamos ter esse compromisso. A unidade, a união força-nos a ter esse mesmo compromisso de sacrificar-se a si mesmo em prol do outro. E continuando a leitura, diz lá: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor também vai ser aperfeiçoado através do compromisso com a unidade, do compromisso com a união, de estender a comunhão de Deus através da nossa própria vida. Mateus capítulo 12, verso 25, é um texto também bastante conhecido de todos nós. Jesus dizendo assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Em outras palavras, a unidade, ou seja, essa união relacional é que produz vida e perpetua a vida. Sem isso, não há continuidade para a vida. É isso que Deus quer que nós reflitamos aqui neste mundo. Isso é o compromisso com quem Ele é, né? Qual tem sido o nosso compromisso com a unidade, com a comunhão? Eu e você estamos refletindo a imagem e a semelhança de Deus nesse quesito? É hora, meus amados, de sondarmos o nosso coração. Será que eu tenho mostrado esse compromisso com a unidade do corpo? Será que eu tenho sido um promotor da paz, da comunhão, do relacionamento em amor e em santidade? Nós precisamos refletir essa verdade de Deus através de nossas vidas. E nós precisamos também sondar o nosso coração, pedir o Espírito Santo que nos sonde para saber se há em nós algum caminho que seja contrário a este propósito. Existe alguém que você, entre aspas, matou, ou seja, tem sido indiferente no seu coração? Algum membro da família que você tem um desafeto e você simplesmente isolou essa pessoa do seu ser, do seu espírito? Algum vizinho, colega de trabalho, alguém que te machucou e que você vai dizer: o meu espírito não combina com o desse fulano, não. Eu quero te dizer, nós precisamos relembrar o texto que nós lemos em Romanos 12, 18. Se possível, quando depender de mim, quando depender de você, tenhamos paz com todos.
Esta é a palavra que Deus tem para nós, que nós precisamos realmente meditar e pedir a ajuda do Espírito Santo para nos aperfeiçoar nele, porque é ligado nele que nós também somos nutridos e aperfeiçoados. Sem ele, nada podemos fazer. Deus nunca intentou, ao criar o homem, que este vivesse de forma independente dele. A queda fez isso, mas Deus nos chama ao retorno por causa do DNA dele existente em nós. Isso faz possível que sejamos redimidos, voltando ao plano original, refletindo a imagem e a semelhança de Deus neste mundo. Vamos refletir sobre isso e na próxima semana vamos dar continuidade a esse nosso assunto, principalmente focalizando as duas outras atitudes que são as também bem marcante na representação do caráter de Deus aqui neste mundo: amor e santidade. Nós precisamos ter uma revelação mais abrangente sobre esses assuntos. Que Deus nos abençoe, que você possa estar sendo edificado através dessas reflexões e que você realmente incline o seu coração a buscar do Espírito Santo aquilo que ele quer acrescentar no seu entendimento através das revelações da Bíblia, as Escrituras Sagradas. Amém? Então, até a próxima semana.